Uma educadora canadense, antes de morrer aos 93 anos de idade, disse assim: enquanto eu estiver me divertindo, não vou parar. Durante décadas, Sue Johansson usou TV, livros, jornais para informar sobre o mundo do sexo. Era uma velhinha simpática, didática e safadinha. A minha convidada parece se divertir do mesmo jeito, só que na internet. Há 10 anos começou o blog Na Pimentaria, falando sobre a vida sexual de um jeito descomplicado. Seja bem-vinda, Natália Jankiewicz. Quase lá. Mas você sabe que a gente precisa sempre de um pouco de treino, né? De prática. Jankiewicz, exatamente. Nossa. Tá tudo bem. Já comecei a nossa relação aí com a H. Mas eu não acredito nessa coisa da química imediata. Eu acredito numa construção mesmo. Olha então aí. Tá tudo bem, tá? Já começamos com a dica. Mas... Não é ruim dar um tropeço no começo? Não, inclusive depois também. E depois também. A vida é dar tropeços e depois entender o que fazer ali, né? Com o arranhão que fica no joelho. É assim que a gente vai crescendo e aprendendo, né? E acho que no sexo também. Se preparem que a coisa já começou aqui. Como você se apresenta, Natália, para quem não te conhece, que não sabe o que você faz? Eu sou jornalista, minha primeira formação em atuação, e depois eu fui entendendo que havia uma incrível demanda por falar sobre sexualidade, mas que poucas pessoas se sentiam à vontade nesse lugar. Sim. E para mim era muito à vontade. E nós estamos em 2023, pois né? É. Eu falei da Sue Johansson, a gente sabe a importância da Marta Suplicy, que ali no TV Mulher, né, anos 80, 90, e continuamos precisando. Continuamos, assim, eu acho que ao longo dos últimos 10 anos, especialmente, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, ainda foi assim, eu me lembro que no dia que eu cheguei na redação, eu trabalhava na Isto É, antes disso eu trabalhava na revista Época, e quando eu falei, estou me demitindo para estudar sexualidade, fazer uma pós-graduação, abrir um blog, começar a trabalhar, foi assim, parecia que eu estava dizendo... Você estava enlouquecendo, né? Parecia que eles iam me encontrar numa esquina ou em algum lugar, porque a ideia das pessoas é que trabalhar com sexualidade é fazer programa, por exemplo. É sempre essa... Ou é diminuir, né, a carreira de um jornalista, por exemplo. Exatamente, né? Exatamente. Eu quis ir para a sexualidade porque eu percebia nas reuniões de pauta que ninguém queria pegar a pauta de sexualidade. E quando a gente fazia, era aquilo que mais dava audiência, né? Era aquilo que bombava de curiosidade, de relato. Então É uma necessidade enorme, por isso que eu quis trazer você aqui na TV Cultura. É uma necessidade. E você se diria assim, uma Ana Maria Braga do sexo? Uma Palmirinha da safadeza? Eu não teria essa pretensão de forma alguma. Quando acontece uma penetração aqui, então um estímulo indireto, mais um estímulo aqui por fora, meu amigo, a chance de a gente gozar mais rápido, com mais intensidade é muito maior. E, portanto, a chance de a gente querer transar com você mais vezes também é muito maior. Quem é o seu público? Para quem que você fala? Como repórter, fazia pauta sobre sexualidade e descobria, por exemplo, que 50% das brasileiras tem dificuldade de chegar ao orgasmo no sexo, eu falava, mas não é possível, né? Não há nada anatômico ou alguma deficiência fisiológica que vai explicar. Existe sim um atravessamento cultural. O prazer não é alguma coisa que o outro te dá, é uma coisa que está em você. Isso não é uma futilidade, ou seja, não é alguma coisa que eu faço ali, né? Uma brincadeirinha. O prazer, ele está comprovadamente, cientificamente, ligado à descoberta das nossas potências, ao bem-estar, à saúde. À saúde. Saúde mental, inclusive. À saúde mental e sexual. Então, assim, era muito no sentido de dar um chacoalhão nessas mulheres, assim. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Vamos ver o que eles estão falando da nossa conversa? Lilian, o que fazer quando o homem não gosta de cheiro de vagina e a mulher ama sexo oral? Muda de homem, né? Tô brincando. Rapidamente alguém deu uma resposta para Lilian lá no Twitter.
O Brasil troca de parceiro, amor. É. Sem ele saber, é claro, ele fala. Não, assim, isso é uma loucura, né? Porque reforça esses Ah. estereótipos de que a vagina, quando eu faço dinâmica, assim, Tá. o que as pessoas associam vagina? Cheiro de peixe, de bacalhau, etc, né? Isso tudo também é uma forma de você continuar fazendo com que as mulheres fiquem desconfortáveis no sexo. E que elas estejam apenas a serviço do prazer do outro e constrangidas de receber. A não ser que essa mulher esteja com alguma doença, alguma Sim. infecção, um corrimento e É. tal, a vagina, ela realmente, ela tem uma lubrificação, uma secreção que é natural, É. tá? Agora, lógico, essa pessoa tem esse homem tem o direito de não gostar, né? Mas ela também tem o direito de procurar alguém que goste. Claro, e para mim revela sobre ignorância, né? É melhor você logo botar um preconceito na frente do Mas que... você sabe que hoje, assim, quando eu faço atendimento individual, eu sempre recomendo, quando existe um desconforto, um constrangimento da própria mulher, você tem tantos gelzinhos com gosto, com aroma, Sim. então passa lá um gel comestível, gel beijável, sabor morango, você não vai ficar encanada e ainda dá ali E pode ser um bom assunto para começar uma conversa, um óleozinho, uma coisa, não é? Com certeza. As pessoas gastam tanto dinheiro assim com hotel, com drink, com jantar e não falam desse assunto. É porque eu acho que a gente tem essa ideia de que a nossa sexualidade, o sexo em si, o desejo, né, a libido, é alguma coisa que é sempre muito espontânea, que a gente associa muito por conta dos filmes, das novelas e tal. Sabe aquela cena de novela que duas pessoas se encontram, assim, e aí Tudo se tudo se encaixa e acontece loucamente, como se isso fosse uma verdade numa relação mais estável a longo prazo. Isso não é verdade, né? Você quer melhorar a sua vida sexual, ter mais orgasmos, aprender a segurar a sua ejaculação, apimentar a sua relação, você faz o quê? Culturalmente nós sentamos e ficamos esperando. Esperamos esse desejo cair do céu, quando na verdade a gente tem rotinas que são extremamente corridas, né? Pessoas que têm desejos em momentos diferentes, você pode gostar de transar de manhã e eu à noite. Então, qual o problema de conversar sobre isso e falar, bom, então de repente, sei lá, se toda sexta-feira, todo sábado de manhã, a gente puder ter um tempo que não necessariamente vai ser sexo, mas que vai ter um investimento vai de ter um investimento para abrir essa conversa. Eu vou ficar aqui sentada vendo uma série mais picante com você e vou te beijar de língua, só isso. Se o sexo vai acontecer ou não é uma consequência. Você é formada em jornalismo e tem uma pós-graduação em educação sexual. Eu nem sabia que tinha essa pós. Tem, é maravilhoso. Como é que funciona? Tem TCC? Como é que funciona? Não, é maravilhosa, porque assim, é um curso de 2 anos e meio, né? Então a gente vai passar ali por esses 3, digamos, aspectos da sexualidade. Então, bio, a gente vai entender o corpo enquanto anatomia, enquanto as disfunções ali orgânicas podem afetar a nossa sexualidade e tal. A parte psi, né, de psicologia, de comportamento, de traumas e tudo mais, e a parte cultural, sociocultural, né, de discussão. Hoje não, já há muitos anos eu dou aula lá de mídia e sexualidade, e dentro desse aspecto, eu dou aula de mídia e sexualidade na Unisal, que é onde eu me formei. Dou aula no Pérola Byton também, no IEPOS, para médicos ginecologistas e psicólogos e tal. E dou aula na Cetros, que é para médicos ginecologistas também. Dá pra perceber, nesses tem vários. Falam demais, finge que faz, chega a ser hilário. Mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando um orgasmo imaginário. Você não faz ideia da quantidade de médicos e médicas ginecologistas que não sabe a estrutura completa de um clitóris. Você tá brincando? O médico ginecologista? Não, eu fui contratada recentemente por uma ginecologista para palestrar. Deus, mas aí a coisa é muito mais grave, né? Porque, olha só, Taz, se a gente vai olhar historicamente, o clitóris, por exemplo, ele deixou de ser estudado nos livros de anatomia
quando, muito tempo atrás, se descobriu que ele não tinha nada a ver com uma função reprodutiva. Ele era apenas para o prazer da mulher. Meu Deus. Então, ele sai dos livros de medicina, né? Isso deixa de ser estudado lá. E o que se estuda mais efetivamente são as funções reprodutivas. Então, o canal vaginal, a coisa da menstruação, do parto, etc. Então... Como se aquilo não fosse importante. Como se aquilo não fosse importante, Como exato. se isso não fosse importante, o prazer da mulher, do homem, de seja quem for, né? Exatamente. Então, quando isso acontece, é muito complicado, porque às vezes o próprio ginecologista que está lá, ele não tem o conhecimento se a paciente chega dizendo que, por exemplo, né, o que é muito comum, que ela não tem orgasmos via penetração vaginal, tá? Acredita-se que 85% das mulheres não têm orgasmo só com a penetração, né? Precisa de um estímulo no clitóris. Então, se ele chega com essa queixa lá e ele não é capaz de dizer para ela, olha só, aqui dentro do seu canal vaginal, quanto mais fundo você vai, menos terminações nervosas você tem. É normal que esse movimento não seja satisfatório para você ou não o suficiente. Aqui em cima é o seu clitóris e esse é o epicentro do seu prazer. Se esse médico que tá lá, ou médica, entre as pernas dessa pessoa, colocando a mão dentro dela, tá lá mas não consegue... olhando esse órgão, né? Cuidando desse órgão. Pois é, mas eles não têm essa formação, sabe? Então... Eu acho que você vai ter que voltar várias vezes aqui. Porque daqui a pouco vai ter aula aqui disso, pessoal. Daqui a pouco vai ter aula aqui. Ela é uma espécie, assim, de Rá-Tim-Bum da parada toda, não é? É você que tá dizendo. Não, eu falo com propriedade sobre o Rá-Tim-Bum, mas quem sabe é você. Isso aqui, ó, não é uma vagina. Isso daqui é uma vulva. Vagina é apenas este canal por onde sai o bebê, a menstruação e por onde acontece a penetração, tá? Essa parte toda, na vulva, essa parte externa, ali em cima, bem lá em cima, tá o clitóris. É muito importante todo mundo saber que o clitóris, se você tem a vulva aqui, você tem em cima o capuzinho do clitóris, o clitóris, que é ali menor do que uma ervilha. É a parte do corpo humano que mais tem potencial de prazer, de disparar entre os homem e mulher, orgasmos. Não, entre homens e mulheres. É o ponto que tem mais concentração de informação. Exatamente. Que vai atingir o sistema nervoso. Exatamente. E aí, descendo ali do clitóris. Então, o clitóris está lá no altinho dessa tenda. Se a gente imaginar os grandes lábios como uma tenda que se encontra aqui, está lá em cima, na cabecinha. Algumas pessoas vão ter um capuz maior do clitóris. E o que acontece, tá? E se essa mulher não tem um bom autoconhecimento, ela vai para o sexo sem fazer isso aqui. Sem puxar esse capuzinho. Sem tirar o capuz. E a sensibilidade vai ser muito afetada, né? Porque quando você tá com o seu órgão de maior sensibilidade aqui, você tem uma pele por cima, então é muito importante que essa mulher faça retraia essa pele para que a fricção de dedo, de língua, de pênis, de objetos como vibradores, etc., esteja ali com esse ponto. E essa cobertura foi desenhada por alguém muito bom, né? Deve ter uma finalidade de proteger um lugar tão sensível, né? Exatamente. Então, nessa hora, precisa tirar o capuz. Tanto é que pessoas que fazem uso, por exemplo, de alguns hormônios e tem um aumento no clitóris, se queixam, por exemplo, da sensibilidade, porque às vezes a própria roupa íntima, né, a calcinha, ou vai andar de bicicleta, tudo atrapalhando na hora que não tem nada a incomodar. ver, digamos assim, né? Exatamente. Essas terminações nervosas, elas estão localizadas nessa região, e você falou que muitos homens acham que é ir lá para o fundo, né? Você assim. até tem uma expressão que furando petróleo, um negócio assim. Transando procurando petróleo, né? Primeiro você precisa saber que o clitóris não é só essa pontinha aqui. Na verdade, ele se enraiza aqui por trás dos lábios vaginais, abraçando assim, ó. Abraçando ali a entrada do canal. Ele é enorme, né? Ele é enorme. Muito maior do que a gente conhece. Ele é mais ou menos desse tamanho, muito maior. Então, o que acontece? Quando a gente tem o canal vaginal aqui, os homens tendem a fazer esse movimento de vai e vem. Por que eles fazem esse movimento? Porque o clitóris do homem é literalmente a glande do pênis. Então, quando ele chega no fundo do canal vaginal, quando vocês chegam no fundo do canal vaginal, vocês fazem uma fricção ali. Ele tem uma fricção que dá prazer a ele, mas não a mulher.
Exatamente, a maioria das mulheres não. Tem algumas pesquisas aí, não é um consenso científico, de que algumas mulheres, por uma mudança ali na anatomia do nervo pélvico, sentem efetivamente mais prazer quando lá. Mas as pesquisas vão dizer que 85% das mulheres precisa de um estímulo no clitóris para chegar ao orgasmo. Só que o que acontece, tá? Muitas vezes, então, esse homem tá nesse movimento de vai e vem, né? E o órgão aqui principal da mulher tá externo. Se não tiver nada roçando ali, ela tá fora do jogo, ela né? tá fora do jogo. Os homens, eles se incomodam muito quando algo acontece, quando algo além do pênis acontece. Então, se a mulher Tipo coloca a o quê? mão, por exemplo, Fala. se a mulher coloca a mão, tem homem que tira a mão da mulher, se ela vai tocar o próprio clitóris. Ou se vai usar um vibrador clitoriano, Isso né? deveria ser o Porque essa contrário. ideia de que eu e o meu pênis devo bastar para o seu prazer, né? Então, assim, isso diz muito, acho que, dessa fragilidade mesmo da masculinidade, né? E é tão interessante que as mulheres se sentem culpadas e inadequadas porque nem elas sabem disso sobre o corpo delas. Sei. De Então, falar, né? quando você fala pra uma mulher, tá tudo bem você não ter prazer, esse prazer com a penetração, porque a sua anatomia é assim. Acabou o problema dessa mulher muitas Que vezes. doideira. Né? A gente pensando em chegar em Marte e não chegamos ainda nesse assunto tão importante. Exatamente, exatamente. É por isso que você está aqui, Natália. No próximo bloco, eu e Natália vamos ainda mais fundo, com carinho e todo o respeito, como vocês estão vendo a esse assunto. Respire fundo, mande suas dúvidas. Sexo também é cultura, tá percebendo? Até loguinho. Lá vai sorrindo a bunda, vai feliz na carícia de ser e balançar, esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda, redunda. Carlos Drummond de Andrade. Ele mandava muito bem na poesia erótica, e não é só ele. Manuel Bandeira, Adélia Prado, Olavo Bilac, Hilda Hirst, grandes mestres da cultura, sempre abordaram esse tema com arte, charme e safadeza, é claro. Só que o Brasil, país do carnaval, do fio dental, continua um país cheio de tabus, repressão, onde o sexo muitas vezes acaba em violência. Ô, Natália, você que é uma especialista, me diga o seguinte, nós estamos ficando mais caretas. Será que isso tem cura, Natália? Essa excessiva preocupação em patrulhar a vida íntima e a sexualidade, a identidade das pessoas, ela diz muito... Bom, eu estou estudando psicanálise, né? Ela diz muito dos conteúdos que essas pessoas com os quais elas não estão querendo lidar, com os quais elas não estão querendo lidar. E eu faço questão de fazer um parênteses, Natália, porque assim, não é nenhuma coisa partidária que nós estamos falando. Sim. Eu gosto muito de respeitar quem é conservador, quem é mais acanhado e não quer falar desse assunto, mas nós estamos falando de uma coisa que é saúde mesmo, né? Nós estamos falando de políticas públicas. Políticas públicas, né? Quando a gente considera que, por exemplo, alguns tratamentos, algumas terapias não devem ser dadas a pessoas trans, por exemplo, a gente está falando de políticas públicas. De preconceito. Exatamente. Né? Então, eu acho que uma série de estigmas foram reforçados ou voltaram aí nos últimos anos, e acho que a gente precisa reconstruir esse caminho de uma sexualidade saudável, positiva, né? Sim. Não confie em qualquer um, pois qualquer um é falador. Amor, 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 amor. Eu amei, não fui amada. Hoje eu sei o meu valor. Quais são as principais dificuldades de brasileiros e brasileiras em relação a esse tema, o sexo? No caso dos homens, tem muito a ver com desempenho, performance. Preocupação com isso. Vai para o sexo muito para desempenhar, para ter o recibo de se sou másculo, viril, homem mesmo, né? E aí a gente vai falar, por exemplo, de questões como disfunção erétil, perda de ereção ou de ejaculação rápida, como os grandes fantasmas, né? Sim. Se eu viver isso, se eu passar por essa experiência, a minha carteirinha de homem vai ser confiscada, né? O que é uma bobagem.
E no caso das mulheres, em relação ao distanciamento, à falta de prazer, né? E metade das mulheres, como eu disse, tem dificuldade de chegar ao orgasmo no sexo. Metade. A falta de prazer, metade. E a falta de desejo, que tem tudo a ver com a falta de prazer. Quer dizer, se eu vou para uma relação sexual, e isso para mim é sinônimo de dor, de tédio, de alguma coisa que eu faço para agradar apenas o outro, eu não vou querer estar lá de novo com uma frequência que a minha parceria pode esperar de mim, entende? Se você quiser pode ficar, só que sem machucar. Nem precisa me perguntar. Eu tava na minha, cê apareceu do nada. Depois que começa não para. A gente tem uma defasagem absurda, né? Acho que ainda hoje de educação sexual mesmo, porque as pessoas têm essa ideia, Taz, de que falar sobre sexualidade é falar do ato sexual, e o ato sexual é uma parte da sexualidade. E acham ainda hoje que você deve ter uma conversa com aquele adolescente de 16, 18 anos, né? E que tá dado. A gente sempre tá passando uma mensagem mesmo que a gente não diga nada. Ou melhor, inclusive quando a gente... Principalmente. Quando Então, não diz. se eu não falo sobre sexualidade na minha casa, na minha escola, qual é a mensagem que eu tô dando? Isso é um assunto tabu. E Não além se disso, fala. onde que a pessoa vai ter uma fonte de informação? Onde, Taz? Onde? Na Aí é pornografia, fácil de né? imaginar, Na né? pornografia. Então, isso sim, hoje você tem pesquisas mostrando que o primeiro contato que se tem com pornografia explícita mesmo se dá aos 7 anos de idade. Porque a criança começa a ouvir aquela palavra que parece... É uma palavra curiosa, porque tá todo mundo falando, mas tem um... falando de um jeito disfarçado. Né? Aí a criança nessa fase tá em alfabetização, processo de alfabetização, ela vai lá no oráculo dela, né? Na internet. Sexo. Aí ela vê aqueles links todos, óbvio que ela não vai ler, ela vai onde? Imagens, vídeos. Então, Que assim, doideira. essa é a referência. E eu acho legal eu falar, porque assim, eu sou um rapaz já com uma certa idade, tive contato com pornografia cedo, eu diria, com aquelas revistas, com aquela catecismo, chamava aqui, né? Carlos Zéfiro, coisas lindas, inclusive. Mas qual é a diferença hoje, eu fico imaginando, de uma criança? Tem uma diferença grande. Bom, primeiro que assim, a gente tá falando aí você trouxe referências, né, de arte mesmo, né? Que assim, tudo bem, era uma arte erótica e tal, mas ela ainda dava elementos para você fantasiar. Imaginar, A pornografia atual, ela é absolutamente explícita. Você tá ali em high definition, no close do genital entrando e saindo. Se a tua professora de sexualidade vai ser a pornografia, você vai ter medo de não ter um bom desempenho. Porque você vai entender o sexo como uma coisa teatral. Como uma coisa em que o homem é superior à mulher, ele vai subjugar a mulher, né? Tem uma série de mensagens ali. E tem um desempenho que para você deve servir como um susto. Eu nunca vou conseguir. O tamanho do pênis, o quanto esse homem aguenta até ejacular, as trocentas posições que esse homem faz, né? Assim, então... E o que isso está causando, né? Principalmente em jovens e crianças? Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás em uma escola e um menino de 13 anos me perguntou olha a pergunta, por que as mulheres gostam que ejacule na cara? Nitidamente virgem, né? Quer dizer, ele já pega esse dado como se fosse assim todo o sexo praticado, né? E não tem ninguém ali para dizer para ele que não é assim. Se esse menino ao longo da adolescência dele não vai desmistificando isso, ele talvez numa primeira relação haja dessa maneira, supondo que é assim que as mulheres gostam. Então, e aí, o que acontece, Taz? A gente, com essa coisa de os meninos serem educados pela pornografia, as meninas não serem educadas, né? Ouvirem essa coisa do tira a mão daí, se guarda, se preserva, a mulher pra casar, barará. Ela chega na primeira relação sexual e ela não sabe o que fazer. Ela não conhece o corpo dela e ela tá esperando que a outra pessoa saiba o que fazer. Tá? Então, é por isso que ela provavelmente não vai ter prazer, provavelmente não vai mais querer ter desejo de praticar esse sexo. É uma epidemia, né, de desinformação, né, que vai rolando. I live and breathe sex, all day, every day. Thinking about sex comes very naturally, because I learned everything I know about sex from my mum.
não existe outra forma nem de você criar intimidade sexual, nem de você fazer educação sexual, e uma educação sexual que não ensine a fazer sexo, mas que proteja crianças e adolescentes, sem fazer sexo oral, falar de sexo, Sei. né? Vou te dar um exemplo muito bobo do que é falar de sexo. Tá. Ou trabalhar sexualidade com os filhos desde pequeno. Tá. A minha filha, desde que ela era um bebê, eu e meu marido, todas as vezes que a gente ia trocar a fralda dela e tocar na vulva dela, a gente pedia licença. Parece idiota, não parece? Mas eu não tô educando a minha filha nesse momento, eu tô me educando. Você tá falando Eu tô com dizendo ela. pra ela, pro meu bebê, que aquele corpo é dela. Isso vai gerando, vai construindo ao longo do tempo autonomia. Ela vai entendendo que ninguém pode chegar pegando na minha vulva assim. Que esse é um espaço... Em vez de você, assim, criar uma regra para ela depois, quando ela é adolescente, você já começa inserindo, a vivenciar isso. Exato. Ou então, por exemplo, se você percebe uma criança, né, que tá ali natural, 3 anos, começa a roçar ali numa almofadinha, num ursinho de pelúcia, você tem algumas opções. Você pode virar para ela e falar, que coisa feia, sai daí, bater, deixar de castigo. Você pode chegar para essa criança e falar, tem alguma coisa coçando aí? Não, mamãe, tá só gostosinho. Tudo bem, é normal e tal, mas esse tipo de coisa, minha filha, a gente só faz sozinha. Pode ser no seu quarto, no seu banheiro, tá bom? Para ela não fazer isso na escola pra e ela, sofrer... mas ao mesmo tempo não reprimir. Então existe lugar para isso, né? E é curioso porque tem muita gente que é contra, né, a educação sexual nas escolas, mesmo com essa ignorância absurda que nós temos sobre esse tema. Por quê? Taz, Tô te fazendo perguntas difíceis. Tá, mas a ideia. É essa mesmo. Olha só, se eu não me engano, 70% dos abusos que acontecem no país são provocados por pessoas da família, né? São pais, padrastos, tios, avós, etc. Enquanto a gente não entender que essas pessoas que praticam esses atos não são monstros escondidos em becos que pegam a criança na saída da escola, mas são pessoas da confiança da família. De dentro de que casa, estão lá. Isso é estatístico, né? Então, assim, qualquer colega que faça esse trabalho com crianças menores em escolas e tal, assim, sempre vai ter a descoberta aí de algum tipo, ou uma suspeita de abuso. E o que você tem a dizer para quem é mais conservador, que está nos ouvindo e fala, não, eu acho que esse negócio não tinha que ser ensinado na escola? Eu acho que essa pessoa tente entender o quanto é importante, ao menos, ensinar algumas coisas em casa. Então, se essa pessoa acha que essas informações para segurança e proteção da criança não devem ser dadas no ambiente escolar, que ela se informe, que ela se capacite, para que ela, no mínimo, dê para essa criança os elementos para que essa criança reconheça quando ela está sendo abusada. Porque o que acontece a ideia que se tem de um abuso, de uma violência sexual, é que vai haver, por exemplo, penetração. E nem sempre. Então, às vezes, as crianças confundem isso com um carinho. Ah, eu tô só fazendo um carinho numa parte do corpo do meu tio, né? Ah, ele tá só fazendo um carinho, um beijinho aqui na minha vulva. Então, é preciso que essa criança seja informada do que pode e o que não pode, porque a criança não tem essa régua. Ela não tem essa régua. Hey guys, relax. One size fits all. O vídeo mais visto do seu canal tem 6,4 milhões de views, é sobre tamanho de pênis. Quem se ocupa mais desse assunto, os meninos ou as meninas? Precisa perguntar, Sem dúvida, os homens. Isso me diz muito, né, dessa masculinidade que né, dessa masculinidade secular que vai colocar o poder, a virilidade do homem no tamanho do seu pênis ou na efetividade do seu pênis, essa preocupação com o desempenho, né? Por quê? Me fale. Por que os meninos são tão assustados até, eu diria, com esse assunto? Eu acho que assim, antes de a gente ter internet, etc., tinha muito essa comparação, essa brincadeira, né? Entre amigos. Entre amigos. Então, assim, a gente tem uma obsessão, a gente, enquanto sociedade, uma obsessão fálica, né? Em relação ao tamanho e tal. Então, essa coisa de ir no banheiro e ficar olhando se um amigo é maior ou menor, etc. Mas eu acho que com a chegada da pornografia, principalmente, ainda em VHS... Pornografia hard, você está falando, né? Pornografia mesmo, assim, né? Ainda na época das locadoras e tal... isso exacerba demais, porque você vê, por exemplo, em palestra para jovens, você vê que eles perguntam com uma inocência mesmo, né? Assim, eles não conseguem perceber que existe um casting, que esses atores que estão ali sendo escolhidos, eles atendem determinado padrão de corpo e que isso não reflete a realidade. Não.
toda possuída, me puxa pela camisa e pede, me bate no divino. Eu vi 2 conteúdos que me chamam a atenção no seu canal, que mulheres hétero buscam pornografia lésbica, é isso? É, sim. Você já entendeu por quê? Ah, sem dúvida. É porque, assim, no sexo lésbico, né, na pornografia no sexo lésbico, aparece muito mais beijo de língua, estimulação ali sensorial no corpo, massagem, toques delicados, muito mais estímulo dos mamilos, recebendo o sexo oral, Tá. e as mulheres colocadas numa posição muito mais de igualdade, tá? Ou seja, na pornografia tradicional, digamos assim, é muito a mulher numa figura geralmente mais submissa, meio forçada, caricata. E quem está tendo prazer geralmente é o homem. Exato. Né? As práticas que estão ali envolvendo principalmente a penetração não são a que mais levam as mulheres ao orgasmo. E os brinquedinhos? Ai, os brinquedinhos são maravilhosos. Eles ajudam. Thais? Eles são ótimos, ajudam muito. Me conte as últimas novidades do mercado. Olha só, eu acho muito interessante porque, assim, a ideia que as pessoas tinham de sex shop ou de brinquedos eróticos eram coisas muito realísticas, né? Era aquele medo de encontrar um pênis de borracha veiudo que imitasse e, portanto, assustaria eventualmente um parceiro, né? Hoje em dia, os produtos que mais se vendem são produtos que você bate o olho e pode passar por bibelô na sua casa. Ninguém vai saber o que é. Então, tem uns que são uns batonzinhos, assim, de 4, 5 centímetros, né? Os bullets, que são para o estímulo do clitóris. Que geralmente é o primeiro vibrador que essa mulher vai ter e que esse casal hétero, no caso, vai aceitar numa boa. A febre atualmente são os sugadores de clitóris, né? Que tem uma tecnologia que fica jogando umas ondas de pressão assim no clitóris, que são muito eficientes. Então, assim, muitas mulheres que uma vida inteira nunca tiveram orgasmo, têm o seu primeiro orgasmo com o vibrador, sozinhas. E eles estão ajudando muitas mulheres. Eles estão ajudando. E eles estão ajudando, inclusive... E muitos homens, eles estão ajudando, diz, né? inclusive, nessa integração mesmo no tempo. Porque, veja só, se você tem um homem que vai ali chegar numa ejaculação em 4 minutos e uma mulher que vai chegar em 15, se eu boto um vibrador nela, eu acelero esse processo. Se eu começo a trabalhar esse cara para que ele consiga controlar, retardar essa penetração e controlar essa ejaculação, fica mais fácil deles se encontrarem no meio do caminho, entendeu? E vemos hoje muitas deformações, né? As pessoas indo buscar uma imagem, com intervenções físicas. O quanto que isso ajuda e atrapalha? Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma cirurgia, o Brasil é campeão mundial em uma cirurgia que corta os lábios vaginais, né? Quando eles estão mais para fora, tá? Porque é Só feio. que isso, porque é feio no padrão, né, da pornografia ou no padrão do que eram as revistas masculinas, etc. Então, a expectativa que se tem de uma vulva, por exemplo, é uma vulva da Barbie, é uma vulva infantil, rosinha, toda simétrica, tarará, que não é a realidade, né? E aí, assim, algumas mulheres efetivamente vão deixar de transar por causa disso, né? Mesmo você fazendo um trabalho de terapia e tudo mais, assim, de aceitação, né, da autoimagem do genital, ainda assim não vão conseguir e vão se submeter e depois disso conseguem. Então, assim, sei lá, acho que se isso funciona, tudo bem, mas acho importante a gente criticar, a gente ter essa visão crítica. Algumas pessoas vão fazer esse tipo de cirurgia porque causa incômodo no sexo, né? Essa pelinha a mais na hora que tá friccionando ali machuca, né? Vá lá. Então tem assim, clareamento de ânus, clareamento de, sabe? A gente tá levando para os nossos genitais toda essa pressão estética que o resto do nosso corpo já sofre, né? E aí eu te pergunto, né? Quantos homens estão fazendo, por exemplo, botox no saco escrotal para deixar lisinho? Quantos, entende? Quer dizer, essa pressão continua recaindo principalmente sobre as mulheres. Sobre as mulheres. Será que sexo vai sair de moda?
Olha, dizem os pesquisadores que sim, viu, É. Thais? Dizem que sim. São dados, né? São dados, Os não é uma jovens piada. não estão fazendo Não. sexo, é um dado... Porque nós temos, assim, hoje, nós temos um consumo muito maior de entretenimento, que foi aquilo que eu te falei, né? Os jovens estão passando muito tempo no videogame, passando muito tempo na pornografia. Teve até uma revista científica que cunhou um termo chamado pornossexuais, que são pessoas que preferem se satisfazer vendo pornografia do que no encontro sexual, porque no encontro sexual eu tenho que performar, eu tenho que ver o que o outro gosta e aqui eu já me satisfaço. E no Japão já tem Não, no Japão, problemas, sim, né? sim. Do governo fazer, inclusive, campanhas para o pessoal produzir filhos. Pessoal, Exato. vocês se esqueceram como é que faz e tal. Exato. No próximo bloco nós vamos descobrir como a santista, ela é de Santos, Natália Jankiewicz. Acertei, é arrasou. hoje uma influencer do sexo, uma especialista em apimentar relações. Para quê? Para o bom fluxo da saúde e do prazer. Não perca o último bloco, o clímax. Se segura aí. Até mais. Nas histórias em quadrinhos, o Obelix, amigo do Asterix, ele ganhou sua super força porque caiu dentro do caldeirão de poção mágica quando criança. Quando eu vejo a minha convidada, Natália, falar de sexo desse jeito, direto, tranquilo, divertido, eu me pergunto, em que caldeirão ela caiu quando criança? E aí, Natália, de onde vem esse talento? Eu não posso deixar de falar da minha mãe, né? Vamos falar. Porque a minha mãe, para você ter ideia, ela fez pós-graduação em sexualidade comigo. Só fomos alunas de sexo juntas, mãe e filha. Que legal. Minha mãe é psicóloga e acho que muito de eu ter trilhado assim essa coisa de informação em sexualidade foi porque ela trabalhou acho que 25 anos no serviço público de saúde em Cubatão. Ela era responsável por dar os diagnósticos de HIV positivo. E eu me lembro de ver, às vezes, minha mãe chegar em casa muito arrasada, assim, e falar, perdi um paciente, porque, tipo, tinha dado diagnóstico, em 6 meses ele morreu. Ou então, hoje foi um dia muito difícil, eu tive que explicar para o marido de uma paciente que ela era HIV positivo, que ela estava, né, sendo infiel e a gente teve que testá-lo. Ou, nossa, eu estou muito feliz porque, enfim, eu acompanhava aquilo e eu achava muito bonito. Eu achava muito corajoso da parte dela, assim, sabe? Muito humano. E aí a gente tem alguns episódios engraçados, assim, porque minha mãe tinha muito isso. Pra mim era muito comum, tipo, ver camisinha, porque ela ia fazer campanha, distribuir a camisinha. E aí eu tive uma vez um trabalho de ciências, acho que eu estava na 5ª série. E eu estudava numa escola católica, de freiras. Em Santos. Em Santos. E daí eu tinha que escolher um tema, era de biologia e tal, e eu falei, vou explicar o que é AIDS. Imagina. Sim, olha só. E aí fui, e como fiz lá a cartolina, não sei o quê, e aí distribuí camisinha para os alunos, como se fosse, tipo, parte do trabalho. Sim. Tá, você nem imagina. E assim, as camisinhas viraram bexigas no pátio do colégio de freiras. E fui chamada na diretoria e tudo mais. Então, eu via o quanto era muito interessante isso, porque os pais dos meus amigos reprimiam muito os filhos e não podia falar nesse assunto de jeito nenhum. Mas isso não fazia com que as minhas amigas deixassem de fazer as coisas. Os moleques são dengosos. Abre a porta, vamos! Quando a gente diz perder a virgindade, né, parece que a gente tem um lacre que a gente, né, que a gente perde e de certa forma perde um valor, né? E porque a virgindade tem essa questão cultural. Então, na minha vez a primeira vez que eu fiz sexo, a minha primeira relação sexual, eu acho que é mais adequado do que dizer perder a virgindade. Sim. E foi bom, então? Foi ótimo, foi com um namorado da adolescência, foi muito bom. E tem alguma coisa que você possa compartilhar, assim, que pode indicar para outras pessoas como ser legal a primeira vez? Eu acho que antes de você ter uma primeira vez com uma pessoa, você precisa ter uma primeira vez com você, né? Para que você não coloque nas mãos de outra pessoa os atalhos do seu próprio corpo. Então, como é a sua vulva, como é o seu pênis, quando você toca, em que lugar você sente mais sensibilidade, né? Como é a sensação de estar excitado, de chegar ao orgasmo, né? Para que você tenha mais essa segurança na própria pele, assim. E que, independente de estar ou não numa relação, independente de se vai ser uma relação hétero ou homossexual, enfim, que você esteja sóbrio
lúcido e Ah, seguro do que você está fazendo, que não seja por ah. pressão de ninguém, né, que você Essa esteja dica consciente. pode ser muito legal hoje, né, que muitas pessoas acabam enchendo a lata, É. indo atrás. Por que que isso não é legal? Dependendo da quantidade de álcool, o É, estado da pessoa, pode ser que ela não tenha capacidade de consentir com aquele sexo, né. sim. Então a gente tem casos, assim, que às vezes saem na imprensa aí, a pessoa estava muito bêbada e tal, e estava lá com 10 caras, mas ela disse que queria e tal, mas ela não tinha Isso, condições disso. infelizmente, é um dado da tragédia que nós estamos vendo, É, inclusive com pessoas muito conhecidas, como o exato, Daniel Alves, né? exato. O que que essa situação diz sobre a sexualidade, do brasileiro na Europa, achando que tudo é possível? Não, eu acho que ela diz da sexualidade tóxica masculina, de como Hum, nós estamos criando homens ainda hoje, hum. ainda estamos criando homens que não respeitam e não tratam as mulheres como iguais. Isso aconteceu com o Robinho, é bom também falar. Aham. Nós vimos aí, infelizmente, assim, ídolos brasileiros que cometeram a mesma cena, né? Uhum. Que não é legal. A parte da defesa, né, do Daniel Alves, por exemplo, nesse caso, disse que a menina estaria lubrificada, né, como se isso fosse sinal de consentimento. E é importante que as pessoas saibam que uma mulher lubrificada, isso não significa que ela está dizendo que ela quer transar. Então, assim, existem essa desinformação. Se a gente soubesse que as mulheres têm a vagina naturalmente lubrificada, se a gente soubesse que uma mulher, dependendo do ciclo, da fase que ela está no ciclo menstrual, ela vai lubrificar mais. Se a gente discutisse tudo isso, a gente entender que tanto esse caso da lubrificação não seria aval para que acontecesse o sexo, quanto, por exemplo, uma mulher que está na menopausa pode estar com a vagina seca e doida de tesão. Ou Mas o seja, corpo dela não tá correspondendo fisiologicamente a um desejo. você sempre foi à vontade para falar de sexo? Acho que sim, Thais. Não precisa se culpar, você fez uma carinha assim. Não, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que E isso sim. assustou alguém? Assusta ainda hoje. Assusta até Ah, hoje. sim, assusta. Pessoas da minha família que eu não tenho mais contato porque, assim, porque não se conformam que eu trabalhe com É sexualidade. mesmo? Uhum. Quem? Você quer falar o nome Não. de ninguém? Não. Al- Não vou dar essa audiência pra essa pessoa. pessoas da família que falaram, pô, ela se Assim, perdeu, tá falando é. bobagem. E eu acho máximo, sabe o que eu acho máximo, Ah. né? Eu tenho 2 avós, assim, Hum. tinha, uma faleceu agora, mas a minha avó de 82 e a minha outra avó, que é super sua audiência aqui no programa, ela ia passear no shopping e ela falava assim, ela ia conversar com as pessoas, a mulher do cafezinho, a mulher da loja e tal, ela falava assim, nossa, olha só, olha essa reportagem aqui da minha neta, ai, agora ela é sexóloga, e tinha super orgulho. Orgulho, E eu fico claro. pensando, né, na minha outra avó, igualmente, eu fico pensando assim, né, como é difícil quando a gente tem recalques ou quando a gente não acompanha, né, a sociedade que evolui. E os né? exemplos que você dá são de pessoas mais Mais velhas, que a gente velhas, acharia que elas poderiam ser mais sim. atrasadas. É o contrário? Sim. Um Mas eu beijinho sempre para sua acho, Thais, avó, da mesma então. forma, assim, eu sempre acho que quando a gente tem um tabu muito grande em relação a uma coisa, quando a gente rejeita ou quando a gente ataca aquela coisa, é porque aquela coisa está dentro de nós, mas nós não queremos mexer com Tá ela. com uma coisinha ali que não vai mexer, né? é. Que não vai resolver. Que pena, né? I don't want your body, but I hate to think about you with somebody else. Our love is gone cold, you intertwine, so with somebody else. Vamos falar de algumas modalidades que estão aí sendo faladas na mídia e tal. Eu queria entender o que que isso ajuda ou atrapalha e tal. Tô falando aqui de trisal, poliamor, casamento aberto, swing. Tô botando tudo no mesmo caldeirão para te ouvir. O que que isso traz para essa conversa e isso pode gerar um aprendizado ou mais ruído? Tá, então eu vou fazer um raciocínio inverso.
o que essa única forma que nós tínhamos até aqui, como que um único modelo de se relacionar pode dar conta de desejos, de experiências, de necessidades tão diferentes do ser humano. Eu acho que a gente está num momento muito de questionar essas instituições que sempre foram postas, sempre foram dadas, mas que há muito tempo não dão conta de abarcar tudo que nós desejamos e queremos, assim, sabe? Tem alguma coisa que pode dar conta do nosso desejo? É para provocar, né? Eu acho que assim, o mais importante é você se dar conta do próprio desejo, do que você quer. Se você vai conseguir colocar ele em prática de forma parcial ou total, em negociação com outra pessoa ou não, aí é uma outra conversa. Mas acho que o mais importante é você Olhar para você olhar para o primeiro. seu desejo, o que você quer, né? Isso a psicanálise me ensinou muito, assim, me traz muito, que é, a gente passa muito tempo da nossa vida como tentando agradar expectativas e desejos dos outros, de né? fora, né? Exatamente. Então, quando você reconhece o que é o seu verdadeiro desejo, eu acho que se houver algum tipo de felicidade, está mais ou menos aí. A monogamia é como a televisão está em risco de extinção? Olha, eu acho que cada um aí dentro do seu lar e dentro do seu relacionamento que é capaz de avaliar, mas eu acho que ela está ameaçada. Eu não sei se ela vai acabar, mas ela está ameaçada. Eu diria que ela não é mais uma unanimidade, ela não é mais o único caminho. Ela está sendo questionada, Ela está sendo né? questionada. De uma maneira aberta, assim. Sem dúvida. Eu tenho que entregar para eles um segredinho que Ai. o seu sobrenome, além do impronunciável Jankiewicz, também tem Carvalho Pinto. Tem, é uma predestinada. Não, mas é um sobrenome. Por que você evitou esse sobrenome? Ai, tá. Ué! Não, assim, quando eu trabalhava na Globo, era super complicado, porque eu lembro que tinha que fazer o e-mail, e aí era a primeira letra do nome, N, e o último sobrenome, então era N Pinto. Sim. Eu falei, cara, não vai dar. Aí N Jankiewicz, puta, eu vou ficar soletrando, ninguém vai saber. Aí acabou ficando N Carvalho. Mas eu tinha uma coisa assim, né, de ter um sobrenome forte, assim, alguma coisa que marcasse, e eu achava que inteiro ficaria muito comprido. Mas, gente, eu anotei, mas eu será que eu preciso insistir? Carvalho não é forte? Mas eu acho que se fosse Pinto. eu acho que se fosse vulva, eu ia ter mais orgulho de assinar, sabe assim, tipo... Mas a gente tá brincando, mas isso talvez vire zoeira, né? Virou na infância? Virou. Super. Era o palavrão, né? O que deriva de Carvalho era um palavrão, claro. Pinto. Olha, Danana Pinto. Meu Deus. Nem pensa em usar isso. Não. Não. Eu tenho que falar para eles de um rapaz chamado Felipe, com quem você está há 18 anos, né? Como que é para um homem dividir a vida e a cama com alguém que conhece tanto sobre esse assunto? Eu digo que existe uma persona, que é uma personagem, né, que é a educadora sexual, né, que vai ali, vai ler teoria, o que vai dar dicas práticas e tudo mais. E tem a Natália, o Felipe dorme e transa com a Natália. O Felipe toma a iniciativa e leva a cotovelada do tipo, sai pra lá da Natália, né? Então, assim... Você já teve que dar aulas, assim? Pra Dicas? ele? Não, muito do que eu dou de dica foi ele que ele que foi testando em mim, e eu falei, isso aqui é legal, deixa eu dividir com a galera. Olha aí. Eu acho que tem isso, assim, na nossa relação, essa intimidade de poder falar e poder experimentar, sabe? Se o sexo é tão importante, inclusive necessário para gerar a vida, por que a gente complica tanto esse assunto? Porque o sexo não é sobre o sexo. O sexo é sobre a gente. O quanto eu tô me sentindo confortável nesse corpo, né? O quanto eu tô me sentindo confortável de fazer determinada coisa no sexo e ser julgada disso ou daquilo.
o quanto eu tô indo pro sexo porque é lá que eu me sinto amada. Muitas mulheres fazem sexo porque é naquele momento, não é por prazer. Assim, digamos, a prioridade não é o prazer, é ali que eu me sinto amada, olhada pelo meu parceiro, minha parceira, né? Então, o sexo não é sobre o sexo. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Natália Zinkiewicz, me diga. Jankiewicz. Deus, agora que nós estamos chegando lá. Natália Zinkiewicz, me diga, o que é o sexo? O sexo é um encontro, primeiro consigo, depois com o outro, e ele é uma troca. Que pode ser prazerosa, que pode ser afetuosa, então que pode te alimentar e te satisfazer, ou que pode dizer muito das suas fragilidades, das suas inseguranças, das suas faltas, né? Então, acho que olhar para as questões da sexualidade é olhar para as outras questões que você tem na sua vida. Natália Zinkiewicz Carvalho Pinto. O que é a vida? Tais, eu gosto muito dessa ideia, né, que eu tô mergulhada na psicanálise, de que dessa pulsão de vida, da libido sendo uma pulsão de vida. Então eu acho que a vida é essa busca constante por prazeres. Então, não só o prazer sexual, o prazer de tomar um sorvete que você adora, o prazer de ler um livro, o prazer de ninar o seu filho, o prazer de almoçar no domingo com a avó, sabe? Essa busca por prazeres, assim. Acho que é isso. Muito bem. Então me diga agora, Natália, o que é a vida? Eu descobri que em vários momentos esses prazeres não serão atendidos. Será que o pessoal ficou inspirado depois da conversa? Será que vai rolar? Olha, eu espero que sim, porque eu dei várias dicas práticas. Inclusive, falei da minha vida. Você me fez falar da minha vida pessoal, coisa que eu nunca faço. Meu Deus, mas foi rolando. Foi. Como é que chama a sua avó? A minha avó Regina. Ela tá assistindo? Com certeza ela tá. Regina, eu fiquei sabendo que você assiste esse programinha. Beijinho pra você. Ela adora. Beijo, vó. Não vai infartar, hein? Eu não acredito que você me fez falar do Felipe. Ué? Eu nunca falo do Felipe, você não tá entendendo. Mas, ô Felipe, como que ela nunca fala de você? Você tá louca? Imagina que meu marido é super tímido. Mas, ô Felipe, por que ela nunca fala de você? Acho que eu vou chamar ele pra vir aqui. Não, é porque eu penso assim, né? Tipo, eu que me envolvi com essa profissão, ele, coitado, né? Vou entregar ali um negócio. Não, e tem uma outra coisa, né, Thais? Assim, que não é só entregá-lo. Eu não vou ficar ali fazendo a venda do meu marido para as outras e outras. Não vai ficar fazendo publicidade. Não vai fazer publicidade. Exatamente. Mas você acha que a gente entregou muito, Felipe? Não entregou nada. Não, ele vai ficar feliz. Vai parecer uma declaração de amor aquele final. E foi, hein?